Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, Senhor Jesus a todos. Amém. Glórias a Deus. Deus, Ele é fiel. Mais um dia na presença do Senhor. Mais uma escola dominical bíblica aí. A Igreja dos Gentios. E eu queria agradecer a Deus, por estarmos na presença do Senhor, aprender um pouco dentro da palavra. Senhor, nos abençoe nesse dia. Damos graças a Ti, entregamos nosso dia a Ti, Senhor. Venha sobre nós, Espírito Santo, venha com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra, os Teus caminhos, Senhor, os Teus intentos, os Teus, que nós viemos a entender os Teus desígnios, em nome de Jesus. Permaneça conosco, envia Teus anjos aqui, proteja cada um aqui, proteja esse culto, esse dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Então vamos dar o pontapé inicial nesse dia, nesse estudo, que, pastor, você tem como? Lição 6, que é a suficiência da graça na cidade de Corinto. E o texto áureo é: porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, versículo 10. Verdade prática. A graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. É pela graça, é o favor de Deus, essa verdade prática aí. Se não é o favor de Deus em nossas vidas, em meio às adversidades, quem somos nós, para podermos prosseguir? Se não é a mercê, se não for a mercê, a graça de Deus em nossas vidas, como nós podemos prosseguir, sem o favor de Deus, sem a graça dele, em meio a todas as adversidades, em meio a todas as dificuldades que nós vivemos nesses dias. Então é pela graça de Deus, que é o favor dele em nossas vidas, que vivemos dias difíceis, dias adversos, mas que ele está no controle de todas as coisas. Jesus Cristo, ele é o nosso ajudador, ele é o que nos sustenta, é o que nos dá a sua força, a tua graça. A cada dia se renova, a cada manhã se renova os nossos dias. Às vezes a gente às vezes o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus é conosco, então ele, através da graça dele, é o que ele vem para nos ajudar nessas adversidades, nos dias difíceis, nas angústias, nas perseguições. Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que quer nos abençoar, ele é um Deus que vem ao encontro das nossas adversidades e nos ajuda. Aleluia. Aleluia. Vamos ler aqui, vamos ter essa leitura bíblica aqui em classe, que é Atos 18, versos do 1 ao 11. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Aleluia. Aí eu estou aberto. Não, eu estou aqui em 1 Coríntios, estou vendo que está errado aqui. Eu estou em Coríntios aqui. Atos 18, 1 a 11. Paulo em Corinto. Aleluia. Em Éfeso, volta para Jerusalém. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas existindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo.
e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aleluia. Então ele ficou ali 1 ano e 6 meses, segundo a palavra que tinha sido proferida através de uma visão que Deus mesmo falou com ele. Aleluia. Não temas, mas falas e não te cales. Então, quando nós somos impulsionados por uma revelação de Deus, independente das adversidades, como ali eu li, né? Deus, quando Ele fala, Ele vai e cumpre tudo o que Ele falou. Mesmo que nós, poxa, eu estou aqui sofrendo uma adversidade, uma perseguição, mas Deus ele vai confirmar, Ele vai completar aquilo que Ele falou. A profecia, quando ela vem para exortar-nos, né, para edificar e para nos consolar. E quando Deus ele fala, Ele cumpre. Então nós temos apenas que ouvir a sua palavra e obediência, mesmo o vento sendo adverso, sendo contrário, a gente se manter firme e nós vamos ver aquilo que Deus prometeu. Então foi o que aconteceu. Depois teve as perseguições, eu vou ler mais na frente. Vou ler aqui a introdução. Eu já li o 1 ao 18. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Atos 15, 36 e depois 18, versículo 22. Mesmo diante dos conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Essa lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. Isso é o que eu acabei de falar. Porque quando nós estamos dentro de uma palavra, dentro de um id, que Deus falou, Ele vai criar situações, Ele vai abrir portas, vai fechar portas, e a gente tem que fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus falou conosco, através de um sonho, através de uma revelação, através de um homem de Deus, uma mulher de Deus que falou. E aquilo vai se cumprir, mesmo que pareça impossível aos nossos olhos. Mas para Deus não existe impossível. Então, quando Deus prometeu, quando Deus talvez prometeu, Deus tem uma promessa, talvez na vida de vocês, que talvez faz 10 anos que essa palavra foi lançada, ou talvez 15 anos, mas acredite, que ela vai se cumprir, porque a palavra profética, ela pode acontecer imediatamente, mas ela pode demorar algum tempo. O mais importante é nós confiarmos na palavra de Deus, naquilo que Deus lançou, e a fé, o firme fundamento, das coisas que se esperam, a gente não vê, mas a gente é galardoador daqueles que, Deus ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que esperam nele. Então nós temos que praticar a nossa fé, e a nossa fé é acreditar naquilo que Deus tem nos prometido, a salvação, a vida eterna, e alguns... Com certeza Deus tem promessas individuais aqui para cada um. E a gente tem que permanecer firme, sabendo que Deus vai cumprir. Se Deus prometeu que vai salvar a tua família, Ele vai salvar a tua família. Se Deus prometeu que Ele vai te abençoar com um trabalho, Deus vai abrir as portas de um trabalho. Se Ele falou que vai te abençoar financeiramente, Ele vai te abençoar financeiramente. Se Ele falou que Ele vai abrir uma porta para você pregar o Evangelho para uma pessoa que você ama, Ele vai abrir essa porta, essa pessoa vai ser salva. Então vamos crer na palavra do Senhor,
vamos orar, vamos jejuar, vamos estar ligados no céu, né? Essa é a palavra, né? Devemos estar ligados nesses dias, que são dias que Deus vai trazer um avivamento, Deus vai, que antecede a vinda do Senhor, são dias difíceis, mas que a promessa dele são os dias de avivamento, e eu creio que a nossa família, a nossa casa, ela vai servir ao Senhor, a nossa família vai ser salva, né, os nossos amigos, conhecidos, então a colheita vai ser grande. Então temos que acreditar aqui, ó, como Paulo foi enviado, né, e Deus falou aqui, tem muito povo, tem muita gente aqui neste lugar, nessa nação, a ser conquistada. Então nós estamos aqui, né, como alistado para a batalha, né? Nós somos também, fazemos parte do exército de Cristo. Aleluia. Paulo chega a Corinto, né, que é o capítulo Atos 18, do verso 1 a 6. Pastor, o senhor tem como? E aí já o pessoal acompanha aqui. O senhor pode tirar aqui o... Amém. Primeiro, né? Será que o senhor não foi no ok? Não dá? Foi. Ok. Após deixar Atenas, né, Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Né? Eu só vou comentar isso aqui, porque às vezes a gente viveu aí no Brasil e às vezes a gente acha que a pessoa ela é bem financeiramente, né? E a pessoa, poxa, a pessoa é abençoada, abastada financeiramente, ela é rica espiritualmente. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que Deus prospera, Ele prospera, né? Mas uma coisa não está ligada à outra. Então, por conta da teologia da prosperidade, né, muitas pessoas falam, não, conta a tua bênção aí, varão. Ah, o meu carro lá, ganhei isso e aquilo. Aí vem a senhorinha, eu fui curada, né, de tal doença. Não, mas conta a tua bênção. Ela está contando a bênção e o outro lá está falando, ela foi curada. Então as pessoas acham que bênção é só financeira, né? Então tem um pouco a ver, né? Olha lá, Corinto, riqueza material e miséria espiritual, né? Pode ser, né? Eu oro aqui para que a igreja seja abastada financeiramente, né? Glória a Deus por isso. E se for, se não for, a gente vai viver e ser próspero naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Aleluia. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana da Acaia, desde 27 a.C. A cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Cosmopolita, né, que é uma cidade que recebe pessoas estrangeiras de vários lugares do mundo, de várias culturas, várias religiões, né, então várias doutrinas, né, então era assim como a Alemanha, aqui em Munique, por exemplo, é uma cidade cosmopolita, assim como São Paulo, Nova York, né, são pessoas de várias religiões, de diferentes culturas, então é uma cidade cosmopolita que era. E estrategicamente localizada, Corinto reunia povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. Templos pagãos, especialmente o de Afrodite, marcavam a vida religiosa da cidade, associando culto e prostituição ritual. Historiadores antigos relatam a presença de centenas de prostitutas religiosas ligadas a esse culto. Diante deste cenário espiritualmente caótico, Paulo chega consciente da complexidade da missão que o aguardava, anunciando o evangelho em fraqueza e em temor e em grande temor. Se nós também vermos hoje, não está muita distância, né? Muita diferença do que vivia Corinto que nós estamos vivendo hoje, né, irmã? Né? Eu acho que não tem muita diferença, não. Nós estamos vivendo isso aqui, né? Acho que no mundo, né? Toda essa prostituição, né? Adorar outros deuses, nós estamos vivendo isso, então não tem muita diferença, né, irmã? Não. Eu acho que talvez até piorou, né? Talvez, porque a gente está acostumado a ver as coisas e a gente acha e muitas vezes a gente acha que é normal,
né? Mas tudo isso aqui, muito mais, tanto é que Deus falou que nós víamos, antes que vinha, né, o grande e terrível dia do Senhor, né, os dias da volta de Jesus Cristo seriam como os dias de Ló e os dias de Noé, né? Então, o que, que as pessoas faziam? Bebiam, casavam e davam-se casamento. Um dia como, vai ser um dia como um outro qualquer. Aí os dias de Ló, né? O que, que eram os dias de Ló? Era prostituição, né? Sadomismo, mas por isso que era Sodoma e Gomorra ali, tinha aquela prostituição lá, aquela homossexualidade, tudo isso aí tinha. E é o que fala que antes que chegasse o dia do Senhor, da vinda dele, ia ser como os dias de Ló e os dias de Noé. Né? Nos dias de Noé as pessoas bebiam, casavam e davam-se em casamento, é os dias de hoje. Claro que é uma coisa normal as pessoas se casarem e tal. Só que elas não estavam atentas para o dilúvio. Elas não estavam atentas para a vinda do Senhor, fazendo uma comparação, né? Porque aí veio o dilúvio e levaram todos. E assim, quando vier Jesus, né, um vai estar no campo, dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Dois estarão numa cama, um será deixado, outro será levado. Dois estarão no moinho, um será deixado, outro será levado. Né? Dois estarão passeando de férias, um será deixado, outro será levado. Dois estarão no avião, um será deixado, outro será levado. Então é assim que será na vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. Aleluia. Temor humano e dependência da graça. O apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e Bereia. Além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas, a grandiosidade econômica de Corinto contrastava com sua profunda degradação espiritual, intensificando o peso emocional da missão. O próprio Paulo reconhece que esteve entre eles em fraqueza e em temor e em grande tremor. Ainda assim, ele não recua. Sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Porque na Bíblia fala que, em 2 Coríntios 12, 9, que não vos sobreveio senão tentação, senão humana. Mas Deus, ele é poderoso para ele já dar o escape para nós, né? Então, às vezes, Deus ele coloca no coração para a gente pregar a palavra, para a gente falar para uma pessoa, né, pregar o evangelho, e muitas das vezes a gente fica com medo, né, de pregar a palavra, e com temor e tremor, talvez, daquela pessoa. E Deus ele tem nos impulsionado nesses últimos dias para pregar sem medo, né, sem receio de ser chamado de louco, porque na Bíblia fala que Deus chamou os loucos, né, para confundir os sábios deste mundo. Deus chamou os fracos para confundir os fortes, né? E Deus não aprove o mundo reconhecer a sabedoria de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, né? Deus chamou as coisas fracas, aquelas que não são, para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa, para que ninguém se glorie diante de Deus. Quem quiser se gloriar, glorie no Senhor. Amém. Aleluia. O início do ministério e a oposição na sinagoga. Como era seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga, anunciando que Jesus é o Cristo prometido. Nesse período encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Trabalhando com eles como fabricante de tendas, Paulo une sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto. Com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras e apoio das igrejas da Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente à palavra. Contudo, a crescente oposição judaica o impede de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente religioso. Aleluia. Continuidade da missão e encorajamento divino. A casa de justo e o avanço do evangelho. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentil temente a Deus, Tito Justo, oferece sua casa, localizada ao lado da sinagoga, como novo espaço para a pregação. Essa mudança estratégica
amplia o alcance do Evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. O resultado é expressivo. Muitos coríntios creem, entre eles Crispo, o principal da sinagoga, que aceita a fé juntamente com toda a sua casa. O Evangelho demonstra mais uma vez que, quando portas se fecham, Deus abre novos caminhos para a expansão do reino. É assim nas nossas vidas. Deus ele fecha, Deus é o Deus que abre e ninguém fecha, e é o Deus que fecha e ninguém abre. Quando Deus ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém fecha. Então, não só para pregar o Evangelho, não só a palavra de Deus, mas em todas as áreas de nossas vidas, né? Então, se acontecer uma situação, irmãos, e você tem no teu coração, eu preciso sair desse trabalho, eu preciso sair dessa situação, eu preciso sair desse lugar, desse apartamento, não dê um passo sem que Deus fale contigo. Não seja feita a tua vontade, mas a vontade de Deus. Porque às vezes Deus está preparando um lugar para você, um novo apartamento, um novo lugar, uma nova cidade, um novo trabalho, e você quer agir com as suas próprias mãos. A tua parte você tem que fazer. Mas enquanto Deus não fala, fique ali. Porque muitas vezes você sente no coração de sair, né, em determinado lugar, em determinada situação que não está no centro da vontade de Deus, e aí você vai cair. Fique no onde Deus te chamou. Então muitas vezes você tem o desejo, a gente tem o desejo de sair, né? E ali até agora Deus não falou nada, né? Nada foi articulado. Então a gente sabe, né? A fé é o árbitro de todas as nossas, a paz seja o árbitro de todas as nossas decisões. Quando sentimos paz em todas as situações, vimos que é a mão de Deus, Ele que está abrindo, Ele que está fechando uma porta. Então, irmãos, devemos ficar no centro da vontade dele. Enquanto você está achando ali, não, eu tenho que sair, eu vou sair agora, não aguento mais. Não, fica ali. Deus te quer ali, talvez ali naquele lugar, por conta de um mês, de uma semana, talvez Deus vai colocar uma pessoa lá para você pregar a palavra, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que você esteja, seja um vizinho. Então esteja ali naquele momento, quando Deus não falar, saia da esquerda, vai para a direita, fique ali no centro da vontade dele. Enquanto ele não falar, fique lá, porque ele vai dar a direção. Se você está orando, você está jejuando, você está colocando de Deus, Deus ele vai te direcionar. Ele é o Deus que nos direciona, Ele não quer que nós pereçamos, Ele não quer que nós entristeçamos. É normal passarmos angústias, tribulações, tristezas? O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, então nós venceremos com Cristo todas essas angústias, tribulações, aflições. O que nos separará do amor de Deus é isso? A profundidade, a altura, as tribulações, as perdas, as traições, isso vai nos separar do amor de Deus? Nada nos separará do amor de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. O próprio apóstolo tinha medo, se ele tremia e tinha temor, imagina nós, que somos muito menores do que ele, Aleluia. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. O peso espiritual da cidade, avaliado a hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo. Neste contexto, o Senhor lhe aparece em visão e o exorta lá. Não temas, mas fale e não te cales. Deus reafirma sua presença, promete proteção e revela que há muito povo naquela cidade. Aleluia. Como eu havia dito, quando Deus ele fala, ele cumpre. Mesmo o vento sendo contrário, ele vai cumprir. Fica firme, parece que não vai dar certo, mas o inimigo ele vem também, ele sabe da promessa que Deus tem na tua vida. Então permaneça firme. Mesmo que pareça que tem 1% de chance, então esse 1% é o milagre que Deus vai fazer, é a promessa que Deus vai cumprir. É assim que Deus trabalha. Quando a nossa parte a gente vai fazer. Mas quando não tem mais para onde correr, você fala, agora não tem mais jeito, Senhor. Aí Ele vem e faz o milagre e a promessa vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Amém. Essa palavra divina não apenas consola, porque a palavra, a exortação, a profecia, ela vem para nos exortar,
nos consolar e nos edificar. Mas reposiciona Paulo na missão, lembrando de que o sucesso da obra não depende da força humana, mas da fidelidade à chamada. Seja fiel até a morte, porque Deus ele é fiel, Deus ele não pode negar a si mesmo. Se nós negarmos, ele nega a gente. Só que se nós não formos fiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Irmã, quer falar alguma coisa? Eu lembrei de Elias ali no 2. Fala, pode falar. Eu lembrei de Elias ali, o medo do apóstolo é a palavra que fortalece. Porque a Bíblia fala assim, que Elias era um homem como nós, dado as mesmas paixões. Então lembrei dele. E ele não recuou. Ele continuou. Porque ele, mesmo com medo, como ele teve na Bíblia, ele se escondeu naquela caverna. Mas ele sabia que era o Deus que o sustentou até no deserto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eita, a irmã está cheia aqui do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Eita, acho que a irmã que vai pegar. Graça suficiente, perseverança e transição. Aleluia. A graça ela é suficiente, porque a graça é do Senhor, é Ele que nos dá a graça, que é o favor dEle. Aleluia. A perseverança, nós temos que ser perseverante nas lutas, nas angústias, nós temos que perseverar na fé. Aleluia. Fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, 18 meses ele ficou em Corinto, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja. A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual. Aleluia, porque todos nós sentimos medo, isso é normal do ser humano. Mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Quando o servo confia na presença de Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. Contudo, a fidelidade de Paulo não livraria de novos conflitos. A consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento do apóstolo diante do procônsul Gálio, episódio que revelará a soberania de Deus até mesmo nos tribunais humanos. Aleluia. Ele teve diante desse procônsul, Gálio, mas ele mesmo foi liberado, Os judeus entraram contra ele, eu acho que tem até aqui especificando, contra a religião deles, Então ele mesmo foi baseado naquela palavra ali, não temas, mas falas e não te cales, porque há muito povo. Quando Deus ele falou, ele é poderoso para cumprir o que ele falou. Então, independente se você vai ser colocado em tribunais, diante de pessoas ali para te julgar, Deus ele vai te livrar da condenação. Assim como ele livrou Daniel da cova dos leões, ele vai te livrar também. Aleluia. Assim como Deus tirou muitos, tirou José da cisterna, ele vai te tirar da cisterna. O que significa isso? Deus vai te livrar de todo o mal. Deus ele vai tirar daquilo que te prende. Aquilo que te prende, Deus ele vai te livrar, ele vai te soltar, ele vai te libertar de tudo. Que se você tem alguma coisa na tua vida que está te prendendo, coloca diante de Deus que ele vai te libertar. Hoje nós temos que ter liberdade diante de Deus. E para termos liberdade diante de Deus, nós temos que servir ao Senhor. Parece que uma contradição, Porque muitos falam que são livres, mas são escravos do pecado. Mas muitos que são servos de Deus são libertos em Cristo. Então parece que é uma figura de linguagem, pastor, como chama? Contraditório, Esqueci agora o nome da figura de linguagem. Tem uma figura de linguagem que é oposto àquilo que você está dizendo. Eu esqueci agora, no português, eu esqueci essa figura de linguagem. Mas o importante é nós ficarmos fiéis, Tanto que está ali escrito, fortalecido
pela promessa do Senhor. Aleluia. Ele foi fortalecido, porque todos nós que recebemos uma palavra de encorajamento, né, da promessa, porque ele foi fortalecido, porque Deus falou para ele, né, não temas, mas fale. Deus falou em visão a ele. Não temas, mas fala e não te cales. Deus falou para ele. Então ele, baseado naquilo que Deus falou, ele se fortaleceu. Né? Ele foi edificado, ele foi consolado diante daquilo que ele ia passar ainda. Né? Então é uma situação assim, quando Deus ele fala, ele cumpre. Deus ele é fiel, Deus ele é maravilhoso, Deus ele é justo. Ele não quer que ninguém se perca. Aleluia. Deus ele é fiel. A acusação dos judeus e a proteção divina. A oposição judaica em Corinto não cessou, e Paulo foi levado diante de Galho, procônsul da Acaia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei. Antes mesmo que Paulo se defendesse, Galho rejeitou a denúncia. Ali, ó, e foi Deus ali, ó. Galho rejeitou a denúncia, declarando não ser sua competência julgar disputas religiosas internas. Então Deus ele prometeu. Ele foi colocado diante do procônsul e o procônsul falou, não, eu não estou aqui para julgar essas questões religiosas entre vocês aí. Então vocês que se virem. Foi mais ou menos assim, conjecturando o que ele falou. A promessa do Senhor, olha lá, ó. Ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou sem saber a promessa do Senhor, de que ninguém faria mal ao apóstolo. Então quando Deus ele promete, ele cumpre. Assim Deus usou a autoridade civil, que era daquele procônsul, para preservar a obra missionária. Então Deus ele sempre vai usar alguém, irmãos, para nos abençoar. Ele pode, claro que ele mesmo vir aqui nos abrir as portas, mas ele sempre vai usar, a maioria das vezes ele usa um irmão, alguém para poder nos abençoar, para abrir uma porta. Então Deus ele é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória seja a Deus. Não significa que Deus usou uma pessoa. A glória é agradecer aquela pessoa, mas a glória é do Senhor. A honra e a glória é somente dele. Aleluia. O espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Após a decisão de Galho, Sóstenes, principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal, sem que o procônsul interviesse. Embora o texto não detalhe as motivações, o episódio revela a instabilidade da oposição humana. Posteriormente, um Sóstenes é citado como irmão em Cristo, o que sugere uma possível conversão. Se confirmada, essa transformação reforça o poder do Evangelho, capaz de alcançar até mesmo seus opositores. Então, irmãos, muitas vezes a gente está orando por pessoas para se converter, a gente acha que, esse cara ele não vai se converter não. Eu acho que vai ser muito difícil, mas a gente não sabe o que Deus... O importante é a gente... Paulo plantou, Apolo regou. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então nem Paulo, nem Apolo são alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Os dois terão os galardões que Deus tem para eles. Os galardões. Então, aquilo que nós fizermos diante de Deus, Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar. E nós fazemos para glória de Deus, porque as pessoas que são salvas em Cristo, as obras, as bênçãos correrão atrás deles, as bênçãos nos alcançarão. Então, todo aquele que professa a fé em Cristo, aquele que ama Jesus Cristo, ele vê uma pessoa caída no chão, ele não vai passar de largo, mas ele não quer saber se aquela pessoa é de qual religião, mas ele vai lá e vai levantar aquela pessoa, se tiver que dar um medicamento, se tiver que ajudá-la, até financeiramente a gente vai fazer, porque é o que nos impulsiona, é o caráter de Cristo. Então Deus tem que moldar o caráter de Cristo dele em nós, e nós temos que abrir nossos corações para que o caráter dele venha nas nossas vidas e que ele se enraize em nossas vidas, porque o que nos separa de Deus são os nossos próprios conceitos. Ah, não, eu acho que é isso, é o achismo, Não, eu acho que é dessa forma, eu acho que é da... Irmão, se nós não abrirmos nossos corações para Deus, porque muitas vezes nós não conhecemos a fundo a palavra de Deus.
E nós temos, eu acho que é assim. E esse achismo nos separa de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós iremos ao Pai só através de Jesus. E muitas vezes, por sermos arrogantes, acharmos que conhecemos, né? Não, eu acho que é assim, isso aí nos separa de Deus. Porque muitas vezes estamos pecando, né? Sendo desobedientes, sendo duros, né? Réprobos, né? Diante de Deus, reprovados diante de Deus, porque o nosso coração acaba nos endurecendo. Então, irmãos, vamos nos humilhar diante da potente mão de Jesus Cristo. Vamos descer, porque convém nós descermos, nós diminuirmos e Ele crescer em nossas vidas. Jesus Cristo é o único Salvador de nossas vidas. Ele é o nosso Deus, o nosso Rei. Ele vai nos dar a direção de nossas vidas, se colocarmos 100%, né, as nossas vidas diante de Deus, diante dEle. Não podemos querer resolver tudo com as nossas próprias mãos. Colocamos todas as situações diante dEle e Ele vai nos ajudar. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar uma direção. Irmão, não anda para a esquerda nem para a direita, mas esteja no centro da vontade dEle. É assim que Deus trabalha. Ele não pode trabalhar na tua vida se você não abrir teu coração para Ele. Se teu coração permanece duro, como que Deus vai trabalhar? Jesus, em Jerusalém, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Se o homem não se humilhar diante de Deus, não amolecer o coração dele, Deus não pode entrar. E Deus, ele é um gentleman, o Espírito Santo, ele é um gentleman. Ele só entra quando ele é convidado. Jesus está batendo na tua porta. Se ele bater e você não abrir, ele não vai entrar. Você tem que abrir a porta. Você tem que dar o passo e falar: Senhor, eu não posso, Senhor, mas Tu podes na minha vida. Muda a minha vida, muda a minha trajetória, muda a minha história, Senhor. É o Deus que muda, é o Deus de maravilhas, de misericórdias. É o Deus que abre portas, é o Deus que fecha portas. Aleluia. É o terrível, o grande e temível Deus. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. É o Deus forte, o príncipe da paz. Aleluia. É o Deus santo, o santíssimo Deus. É o magnificado seja o nome dele. Aleluia. A suficiência da graça na experiência de Paulo. Aleluia. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meio a... O que é essa suficiência da graça? A graça é o favor de Deus, é o favor imerecido, que nós não merecíamos. Por exemplo, a salvação em Cristo Jesus, todos nós que estamos aqui e no mundo, merecíamos estar condenados ao inferno. Mas pela graça de Deus que enviou seu Filho unigênito, hoje, aquele que nós cremos nele, todo aquele que nele crê, em Jesus, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Aleluia. Então, pela graça somos salvos, em Jesus Cristo, pelo favor de Deus, pelo favor que nós não merecemos, mas pela fé em Cristo Jesus nós somos salvos. Aleluia. Por isso que ele viveu intensamente a suficiência da graça de Deus, porque ele confiou no Senhor. E em situações difíceis que ele teve diante de tribunais, que ele foi bofeteado, que ele apanhou, mas ele se manteve firme e fiel, e Deus o honrou, e Deus cumpriu aquilo que ele falou, que ele prometeu a Paulo. Aleluia. Em meio a fragilidades, pressões, porque todos nós somos, em meio a fragilidades, nós somos fracos, Nós temos as nossas fragilidades, nossos defeitos, mas nós temos nas nossas vidas pressões e sofremos oposições, às vezes no trabalho, talvez até de um vizinho, em qualquer lugar. Temos tudo isso. O que Paulo sofreu também sofremos, só que Paulo sofreu muito mais do que nós. Aleluia. Aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Porque é na fraqueza porque quando somos fracos é aí que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando a gente pensa que é alguma coisa, a gente é grande, aí que nós caímos. Mas quando nós somos fracos, Senhor,
eu não posso, Senhor, mas Tu pode. Nós somos fracos diante de Deus. Quando nós somos fracos, é aí que somos fortes. Porque nós nos humilhamos diante de Deus. E é aí que Deus nos fortalece. É pela nossa fraqueza. Quando nós nos dizemos, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não sou nada. E aí quando somos fracos, é aí que somos fortes. Porque quando estamos fracos, somos humildes diante de Deus. E aí Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando achamos que somos alguma coisa, sabemos mais que os outros, o que fala, né, o Senhor? Aquele que quer ser maior nos reinos de Deus, seja servo do outro. Então Jesus, Ele serviu. Ele veio servir. Então nós estamos aqui para servir os nossos irmãos e não para ser servido. Entendeu? Nós não somos maior que ninguém aqui. Diante de Deus nós somos todos iguais. Mas nós viemos aqui para servir o reino de Deus, servir os irmãos em amor, né? Entre nós, sermos amados e amarmos aos outros, assim, o nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia. Esses são os mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Aleluia. A cidade marcada pela decadência tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. Porque Deus, Ele não precisa de muita gente. Às vezes Deus, Ele precisou de uma pessoa. Ele levantou, se você pega a Bíblia, Ele levantava um a um profeta numa nação. Ele não precisava de milhões de soldados para ganhar uma batalha. Ele ganhou 300 ali, né, para ganhar uma batalha. E às vezes ele precisa de uma pessoa só num lugar para aquela cidade inteira se converter. E assim Deus levantou Paulo de uma cidade que era marcada, que Corinto era marcada pela decadência espiritual, uma cidade abastada, né? Tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça, do favor de Deus. Então, sustentado pelo Senhor, Paulo permaneceu ali 18 meses e uma igreja foi estabelecida. Assim aprendemos que não é a ausência de lutas, porque todos nós temos lutas, tribulações, angústias, perseguições, tristezas, né, em nossas vidas. Mas mesmo isso não vai nos separar do amor de Deus. E pela graça, mas a presença da graça, que é o favor de Deus, que nos mantém firmes. Porque é nele que nós confiamos, é no Senhor que nós esperamos. E quando esperamos no Senhor, nós podemos estar caídos no chão, todos podem estar, talvez até a nossa mãe e nosso pai, talvez nem liga mais para nós, um exemplo. Mas Deus, Ele se preocupa com nós, porque Deus, Ele ama você. Ele te ama, Jesus te ama. E Ele quer o melhor para você, mesmo que seu pai, ele não está mais ligado a você, a sua mãe. Mas Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele quer que você venha até Ele. Ele só está querendo que você, quando Ele bater na porta, você entre. O Espírito Santo, Ele é cavalheiro. Ele só vai entrar nos corações daquele que convidar, aquele que chamar. Ele está batendo aqui na porta de cada um aqui dos corações. Mas cabe a você abrir essa porta. Porque às vezes nós colocamos um muro diante de nós e Cristo, e nós temos o livre acesso, como não tinha antes no Antigo Testamento. Eles tinham um véu que colocava e eles não tinham esse livre acesso. Hoje, através de Jesus Cristo, temos esse livre acesso diante do Pai, mas os nossos conceitos não podem nos separar do amor de Deus. Então esses conceitos nossos tem que deixar de lado. Eu acho que é isso. Não acho não. Vamos colocar diante de Deus, porque o Espírito Santo vai nos ensinar qual é o verdadeiro caminho, qual é a direção. É Ele que nos direciona. Aleluia. Como Paulo, somos chamados a confiar que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância. Então, irmãos, independente das circunstâncias, se nós acreditamos em Deus, pela graça dEle, pelo favor dEle, nós vamos transpor todos os obstáculos, nós vamos passar e vamos vencer. Podemos ter algumas coisas que possa acontecer, que no meio da trajetória vai nos entristecer, isso acontece. Mas Ele é o Deus que nos levanta. O justo pode cair 7 vezes, mas Deus vai lá e levanta 7 vezes o justo. Aleluia. Aleluia.
A experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem, sustentado pela graça, e discernimento para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profundas mudanças. A igreja ali não nasceu em terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. O avanço do Evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor, que assegura: eu sou contigo. Que aprendamos hoje com Coríntios a confiar plenamente na graça divina, proclamando o Evangelho com fidelidade doutrinária, sensibilidade pastoral e amor genuíno, certos de que a graça de Deus continua sendo suficiente para sustentar e fazer frutificar a obra em qualquer tempo e lugar. Então, independente de onde nós estejamos, independente das nossas situações, Deus te colocou num lugar. Só saia daquele lugar se Deus falar: filho, saia dali. Só saia desse emprego se Deus falar: saia daqui. E Deus é o Deus que abre portas e fecha portas. E quando Ele abre uma porta, eu já falei aqui, talvez alguns não estavam aqui, mas a paz seja o hábito de todas as vossas decisões. Tudo que você sentir paz, e você seja o hábito das suas decisões, das vossas decisões. Glória a Deus, aleluia. Já foi, pastor? Acabou? Amém. Glória a Deus. Permanecemos no Senhor firmes, fiéis até que Ele venha. Irmãos, nossos corações sejamos abertos à palavra de Deus, a ouvir a voz do Senhor, porque nós estamos aqui, estamos lendo aqui esse estudo, mas Deus tem falado conosco aqui, irmãos. Para nós abrirmos nossos corações. Muitos, talvez, de nossas famílias têm um coração de pedra, e Deus quer colocar um coração de carne. Mas Ele só pode agir em corações que são corações de carne, corações abertos. Se nós tivermos uma visão assim, como o cavalo tem quando coloca o colchete, eu esqueci o nome, cabresto. Tem aquele, né? O cabresto é aquele que puxa, não é, pastor? A viseira. Então, irmãos, se nós tivermos essa visão no Evangelho, vai ser muito difícil crescermos com Ele espiritualmente. Porque Deus, Ele quer que nós cresçamos à medida de varão perfeito. Claro que nós não vamos ser perfeitos aqui, mas nós buscamos o que? A santificação. O que significa santificação? Se separar ao Senhor. Santificação, santos, né, quando fala na Bíblia, é separar para Deus. Então nós temos que nos separar para Deus por meio de jejuns, por meio de orações, por meio da leitura da palavra de Deus. Então é assim que nós vamos nos santificar. E na Bíblia fala: segui a paz com todos, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Significa, se nós não nos santificarmos, nós não vamos ver ao Senhor. Significa, se nós cairmos, nós, com nossa humildade, Senhor, com todo o nosso coração, Senhor, nos perdoe. Só que o que fala Deus? Você tem que não só se arrepender, mas você tem que deixar o pecado. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios, né, pastor? Então, irmãos, nós temos que deixar o pecado. O pecado é o que nos leva à condenação eterna. E Deus não quer que Ele não quer que nenhum, até o injusto, até o ímpio, Ele não quer que eles venham a cair na condenação eterna, que é o inferno. Então, irmãos, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos nos voltar a Cristo, vamos sair, né, daquela prática que nós sabemos que o Espírito Santo ele nos incomoda. A gente sabe o que é pecado, porque a palavra de Deus na Bíblia fala no Antigo Testamento: vai ter dias, diz o Senhor dos Exércitos, que eu colocarei a palavra na tábua dos vossos corações, que não vai precisar um ensinar o outro. Então, irmãos, nós sabemos hoje o que é pecado, então vamos deixar esse pecado, porque não sabemos o dia de amanhã. Na Bíblia fala, na palavra de Deus, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo, depois disso vem o juízo de Deus. Então, irmãos, só uma vez. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, daqui a pouco. Então, se nós hoje tivermos alguma coisa diante de Deus, Senhor, vamos pedir perdão ao Senhor, vamos nos colocar diante de Deus, porque a gente não sabe quanto tempo nos resta aqui na terra. E
E depois da morte, sexo e juízo, não tem mais jeito. Depois que morreu, já era, já está julgado. É céu e inferno. Não tem mais como passar a mão na cabeça e falar, não, hoje nós temos que falar palavras fortes porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias que antecedem a vida de Cristo. Quem não conhece talvez a palavra aqui, que leia Mateus capítulo 24, né, o pastor pregou sobre isso, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilências em vários lugares, né, então nação contra nação, reino contra reino, a volta de Cristo está próxima. Né, você pode ver terremotos, Venezuela, teve aqui, não sei, no Colômbia, não, teve aqui... O Peru foi agora. Peru foi agora, mas teve aqui Ásia, na Ásia também teve, na Espanha também. Então, intensificaram. Indonésia, isso aí, Indonésia. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo e não tinha tanto terremoto assim. Se você pega um século atrás, não era tanto terremoto, então tudo está se intensificando. Aí, o que teve agora há pouco tempo? O Sol se escureceria, né? A lua seria de sangue, que vai ter agora, o eclipse, teve o eclipse solar, vai ter o eclipse lunar. Então todos os astros também foram colocados como sinais dos tempos, entendeu? Então Deus, tudo está acontecendo, irmãos. Então se a gente não acordar, porque na Bíblia fala que muitos estão dormindo. O pastor pregou sobre a palavra das 10 virgens, né? As 5 nécias, as 5 prudentes. Então todos estavam dormindo, mas Deus está falando, acorda, o noivo, Jesus está vindo. Então através desses sinais, Jesus está falando, eu estou voltando. E Ele está mandando esses sinais para que nós acordamos, porque muitas vezes a gente está dormindo, sono espiritual. E Deus, Ele quer que nós chegamos a Ele. Porque a volta está próxima, irmãos, e no último dia muitos chorarão amargamente, porque um ficará, o outro será arrebatado, um estará no campo, como eu falei, um será levado, o outro será deixado. Como as 10 virgens, 5 ficaram e 5 foram, essa parábola das 10 virgens. A irmã Lúcia, ela quer dar uma palavra, pastor. Não, não quero não. Não? Eu estou preocupada com o horário. Ah, tá, desculpa, pastor. Eu passei o tempo. Só estou aqui, ó. Está maravilhoso. Olha, meu filho, você já está Amém. preparado. Glória a Deus. Ó, agradeço aqui a Deus, pastor. Obrigado pela oportunidade. Agora eu peço 5 minutos só para a gente organizar aqui, para a gente dar continuidade ao culto. Amém. Parabéns, maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus para o Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Tudo bem, amada de Deus.